Esse é o seminário 2, que tem como tema metabolismo de lipídios, e os integrantes do grupo sou eu, Suzane, a Nina, a Samara, a Thalita, o Vitor Albuquerque e a Vaniele. Nesse seminário nós vamos focar em gorduras. O termo gordura é genérico para classificar uma classe de lipídios. As gorduras, elas são produzidas por processos orgânicos, tanto vegetais como animais, e consistem em um grande grupo de compostos que geralmente são solúveis em solventes orgânicos e insolúveis em água. Por que insolúveis em água? Por causa da sua estrutura molecular, que é caracterizada por longas cadeias carbônicas, e por ter menor densidade, faz com que a gordura, quando misturada na água, ela flutue. E agora a gente vai ver 3 tipos de gordura: a saturada, a insaturada e a trans. E a gordura saturada, ela recebe esse nome por causa da sua estrutura química, pois essas gorduras se caracterizam por uma cadeia onde todos os átomos de carbono, eles fazem ligações simples com os átomos de hidrogênio. Ou seja, elas se encontram saturadas por ligações com átomos de hidrogênio. E a presença dessa gordura na nossa alimentação traz muitos malefícios para a saúde. Entre eles a obesidade e o aumento do colesterol ruim, que é o LDL, e vamos aprender mais sobre ele para frente. E as gorduras insaturadas, assim como as saturadas, elas recebem esse nome também por causa da sua estrutura química. A estrutura da insaturada, diferente da estrutura saturada, ocorre quando 2 carbonos da sua cadeia não têm ligações suficientes com átomos de hidrogênio para atingir a regra do octeto. E por isso, elas têm que fazer uma ligação dupla entre si. Por isso, eles não se encontram saturados com o hidrogênio e precisam fazer essa ligação dupla. Já as gorduras trans, elas são um tipo de gordura especial. Em vez de ser formado por ácidos graxos insaturados na configuração cis, onde os componentes estão no mesmo lado, eles são formados por ácidos graxos insaturados na configuração trans, onde os grupos ligantes estão em lados opostos, como aqui. O consumo das gorduras trans tem sido associado a problemas de saúde, porque os ácidos graxos trans não são sintetizados no organismo humano. A gordura trans age como uma gordura saturada, ao elevar o nível de LDL, conhecido como colesterol ruim. Isso faz com que os níveis de absorção da proteína de alta densidade, o HDL, e do colesterol sejam pasteurizados, sendo que essa pasteurização é responsável pela remoção de HDL do sangue. Isso aumenta as chances do aparecimento de um ateroma, que é uma placa de gordura no interior de veias e artérias, que pode causar infarto ou derrame cerebral. E agora a Nina vai falar um pouquinho sobre os subníveis da gordura insaturada. Como falando anteriormente, existem 3 tipos de gorduras: as gorduras insaturadas, as saturadas e as trans. Agora eu vou falar especificamente das gorduras insaturadas, que elas têm as subdivisões. As subdivisões são monoinsaturadas e poliinsaturadas. As gorduras monoinsaturadas, elas são um tipo de gordura caracterizada pela presença de apenas uma ligação dupla entre os seus carbonos. Então, a gente pode perceber que nessa cadeia aqui, existe só uma ligação dupla entre esses 2 carbonos do meio. Geralmente, as gorduras monoinsaturadas,
elas são líquidas em temperatura ambiente e são mais viscosas que as poliinsaturadas. A diferença de viscosidade entre as gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas ocorre porque quanto maior o número de ligação dupla, mais líquida ela é. Diferente da gordura monoinsaturada, as gorduras poliinsaturadas elas são caracterizadas por possuírem duas ligações duplas em suas cadeias. Então, a gente tem uma aqui e uma aqui. Por possuir uma maior quantidade de ligação dupla em sua cadeia, as gorduras poliinsaturadas elas são mais líquidas que as gorduras monoinsaturadas. É importante ressaltar também que as gorduras poliinsaturadas elas ajudam a reduzir os níveis de colesterol ruim, o LDL, no nosso sangue e ajuda também a diminuir os riscos de doenças cardiovasculares. Bom, agora eu vou apresentar alguns alimentos que possuem as gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas. Dentro das gorduras monoinsaturadas, a gente encontra o azeite de oliva, o abacate, o amendoim e a castanha de caju, entre outros. Eu trouxe só alguns exemplos. Já nas poliinsaturadas, a gente tem os óleos vegetais, o óleo de soja, o de milho e o de girassol, que são ricos em ômega 6. Também tem o óleo de canela, peixes de água fria e soja, que são ricos em ômega 3. Agora eu vou falar um pouco sobre o que a gordura faz no nosso corpo. Sempre que a gente ouve ou fala sobre gordura, ela é taxada como uma coisa ruim. E não é bem isso. É importante ressaltar que ela tem vários papéis importantíssimos para o nosso organismo. Primeiramente, eu vou falar sobre como ela é usada como fonte de energia para o nosso corpo. As gorduras, elas possuem o dobro de energia de um carboidrato. Aí a gente pensa, por que não usar então a gordura no lugar do carboidrato, né? Não é possível, porque a liberação de energia da gordura se dá por um processo mais lento. Por isso não consegue repor suas reservas de forma adequada para atividades de alta densidade. Então a gente só usa as gorduras como fonte de energia na falta dos carboidratos. Outra função importante que a gordura exerce no nosso corpo é a de controle da temperatura corporal. A gente possui uma camada de gordura subcutânea no nosso corpo e essa camada ela age como uma barreira térmica. Então, a gordura ela funciona como um isolante térmico. As gorduras também atuam na absorção de várias vitaminas. Dentro do nosso corpo existem algumas vitaminas lipossolúveis, que são solúveis só em lipídios, e a gordura faz parte dos lipídios. Então, se a gente tiver uma alimentação com baixo teor de gordura, a gente pode causar algumas deficiências no nosso organismo. Por exemplo, a diarreia crônica, fibrose cística, algumas doenças do pâncreas, entre outros problemas. Por isso que é tão importante a gente ingerir gordura sim, porém não pode se ingerir em excesso, porque elas também fazem mal. Outra função da gordura é atuar na produção de hormônios femininos e masculinos. A gordura, ela carrega o colesterol do sangue para as glândulas que produzem os hormônios. Nos homens, existe um complexo formado por gordura e colesterol e que serve de matéria-prima para os testículos fabricarem a testosterona. Já nas mulheres, a gordura e o colesterol agem nos ovários, produzindo os principais hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona. Por fim, a gordura tem um papel importantíssimo na composição das membranas celulares. Existe uma capa que envolve todas as células do nosso corpo, e essa capa ela é formada de gordura. Agora nós falaremos a respeito do metabolismo das lipoproteínas de forma mais específica. E para iniciar, conceituaremos o que são as lipoproteínas, que são as associações entre proteínas e lipídios e que são encontradas na corrente sanguínea e que possuem a função de transportar e regular o metabolismo dos lipídios no plasma. Porém, para ela cumprir com sua função de transportar e regular os lipídios no meio aquoso, é necessário passar por algumas ações para se tornar hidrossolúvel. Portanto, gostaríamos de ponderar sobre as micelas, que são compostos
que influenciam na divisão das gorduras, transformando-as em partes menores e facilitando o processo. Além disso, elas são ideais, pois dentro elas são lipossolúveis e por fora dissolve bem no sangue e em outros fluidos. E dando continuidade, nós também falaremos sobre as características das lipoproteínas. E conforme também podemos salientar mais uma vez, a parte do lado de fora do fosfolipídio ela é hidrofílica e a parte de dentro é hidrofóbica. E além disso, os fosfolipídios são anfipáticos. E nessa imagem nós podemos observar, aqui os fosfolipídios, que por dentro também possui colesterol, triglicerídeos e as apoproteínas. Em seguida, precisamos compreender sobre a origem das lipoproteínas que circulam no nosso sangue, sua composição e sua função, e veremos de forma mais específica na próxima imagem. Portanto, nós iniciaremos falando aqui sobre os quilomicrons, que estão do nosso lado direito, que ele é produzido pelo intestino. Ele também possui pouco colesterol, porém possui muito triglicerol. Além disso, ele também tem por função o transporte do triglicerol da dieta para os tecidos periféricos. Em seguida, nós temos aqui o VLDL, que ele é produzido pelo fígado, possui pouco colesterol, mas possui bastante triglicerol e tem por função o transporte dos triglicerídeos sintetizados de novo para os tecidos periféricos. Logo após, nós temos também aqui a questão do VLDL, que também produz o LDL e que contém em sua composição pouco triglicerídeo e contém bastante proteína e também colesterol. Nessa situação, o LDL tem por função o transporte do colesterol para os tecidos periféricos e também para o fígado. E aqui, em relação à HDL, ela é produzida pelo fígado e intestino e em sua composição não conta muito com triglicerol, Além disso, possui bastante colesterol e bastante proteína. E essas composições a tornam pesadas. Além disso, ela tem por função o transporte do colesterol para o fígado para eliminação. Agora, passando para a parte de metabolismo das lipoproteínas, a gente começa com uma refeição que contém a gordura. Essas gorduras vão passar pelo intestino, onde vão sofrer a ação da bile. Os ácidos graxos, produtos dessa digestão, vão ser captados pelos enterócitos, que vão sintetizar os quilomicrons, que são esses que contêm muitos triglicerídeos. Os quilomicrons vão ser liberados na circulação sanguínea e vão sofrer hidrólise da enzima LPL. Os ácidos graxos resultantes são capturados pelas células musculares, e lá vão ser utilizados. Então, os remanescentes de quilomicrons, os que não foram utilizados, eles são capturados pelo fígado, onde são desmontados, gerando subprodutos que vão fazer parte da composição das VLDL. Por isso, até então, que as VLDLs também contêm bastante triglicerídeos. As VLDL são liberadas do fígado direto para a circulação, onde vão passar pelo mesmo processo que os quilomicrons passaram. Já as remanescentes de VLDL são as IDL, que são as lipoproteínas de densidade intermediária, mas elas são rapidamente removidas pelo fígado, por isso até que a gente não deu um enfoque para elas, porque elas são removidas pelo fígado com muita rapidez. O processo continua e inclui a ação de outra enzima, a HPL, que vai converter o que era IDL em LDL. Essa LDL tem apenas conteúdo residual de triglicerídeos e é composta principalmente de colesterol.
A LDL vai ser liberada na circulação e vai ser capturada pelas células que possuírem na sua superfície o receptor de LDL. No interior dessas células, o colesterol livre levado pela LDL pode ser esterificado e armazenado. E aí o importante tecido que expressa boa parte dos receptores de LDL é o próprio fígado, que acaba sendo o principal responsável pelo nível de colesterol no sangue. Por fim, a HDL é formada no fígado, no intestino e na própria circulação, derivado de parte das outras lipoproteínas que vão perdendo seu conteúdo lipídico. Essa HDL é liberada na circulação e vai receber colesterol das células dos tecidos periféricos, colesterol esse que vai ser esterificado. Esse processo de esterificação é fundamental para estabilizar esse colesterol e permitir o seu transporte no plasma. A HDL transporta esse colesterol para o fígado, e esse circuito de transporte do colesterol dos tecidos periféricos para o fígado é o que é chamado de transporte reverso do colesterol. E só um comentário adicional é que a HDL ajuda a captação de outras lipoproteínas pelo fígado. E aí, nesse esquema que está aqui na tela agora, é um esquema simplificado disso que eu acabei de dizer, né, sobre o metabolismo das lipoproteínas. E aí, passando para o próximo esquema, a gente tem um esquema mais detalhado que, tá vendo? Tá mostrando aqui desde a alimentação, né, esse elemento passando pelo intestino, a formação dos quilomicrons, e aí por diante, até no finalzinho ali, a HDL sendo liberada pelo fígado, fazendo transporte reverso e retornando para o fígado. E aí, falando de lipoproteínas e desse metabolismo, é indispensável a gente tratar de um assunto, né, que vai ser melhor abordado lá na frente pelas meninas, no assunto das dislipidemias, que é quando há uma constante de ingestão de elementos de gorduras, ou seja, esse metabolismo acontece e ainda está chegando gordura para ser metabolizada. O que acontece é que a gente tem um excesso de LDL no sangue, e o colesterol problemático, só um comentário adicional, é que o colesterol problemático é o que está fora das células, porque o que está dentro vai ser esterificado e armazenado. Agora, o que está fora das células que é o problemático, que vai acabar acontecendo o que eu vou citar agora e vai ser melhor explicado lá na frente. Esse LDL vai ser oxidado por ação dos radicais livres, vai ser acumulado, né, vai se acumular nas paredes das artérias, e aí esse processo que vai formar as placas, essas placas de gordura que a gente conhece, que vão gerar, que podem obstruir completamente as artérias, o que pode gerar aí, por exemplo, um AVC, né, acidente vascular cerebral, ou até um infarto do miocárdio. Mas isso é um assunto que as meninas vão abordar agora. Bom, agora nós iremos falar um pouquinho sobre as dislipidemias. Afinal, o que são as dislipidemias? As dislipidemias são caracterizadas pela presença de níveis elevados de lipídios, ou seja, de gorduras no sangue. E a dislipidemia é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como, por exemplo, o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral. E ela está diretamente relacionada ao processo de aterosclerose. A aterosclerose é o entupimento parcial ou total das nossas artérias, o que ocorre em impedimento da passagem da corrente sanguínea para órgãos vitais do funcionamento do nosso corpo, como, por exemplo, o nosso coração e o nosso cérebro. E como ocorre o desenvolvimento de dislipidemias? Um indivíduo que ele tem hábitos alimentares ruins, se alimenta com comidas muito gordurosas, com muito açúcar, bebe muito refrigerante, com o tempo que ele vai se alimentando dessa maneira ruim, com esses alimentos que não fazem bem, com muita gordura, ocorrerá o acúmulo da quantidade de lipídios no seu sangue, formando assim as placas de gorduras acumuladas nas suas artérias. Formas como a dislipidemia pode se manifestar pelo aumento do LDL. O LDL, que é entendido como aquele colesterol ruim, que ele vem do fígado e se direciona para os tecidos. Então, se ele está presente em alta quantidade, o tecido, ao absorver somente o necessário, esse LDL ruim, que esse colesterol ruim, ficará acumulado ali nas suas artérias.
Aumento de triglicerídeos, que é a nossa principal fonte de reserva energética de lipídios, né? Então, da mesma maneira, se você ingere muitas comidas muito gordurosas, com o tempo você irá acumulando ali essa gordura que você não precisou utilizar nas suas artérias. Aumento de LDL mais triglicerídeos, que é também chamado de dislipidemia mista, e a redução de HDL, que é o colesterol bom. Ele vem do sentido oposto, né, das artérias e se direciona para o nosso fígado. E ali ocorre um processo de metabolização, que é transformado em produtos como, por exemplo, a bile. E se você tem esse colesterol bom em menor quantidade, consequentemente haverá maior quantidade do colesterol ruim nas suas artérias, ocasionando no acúmulo de placas de gordura. Antes de entrarmos na questão dos sintomas da dislipidemia, é preciso entender também que ela é composta por duas variações. A primeira variação da dislipidemia é a variação genética, ou seja, o indivíduo ele já tem um potencial a desenvolver a dislipidemia com o passar dos anos. Mas a segunda variação, a variação secundária da dislipidemia, ela ocorre através da influência de outras doenças, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, entre outras doenças. E a dislipidemia em si, ela não tem nenhum sintoma, ela normalmente é assintomática. E quando a pessoa vem a sentir o sintoma, isso significa que ela já está num estágio mais avançado da doença. Dentre esses sintomas, nós temos o infarto do miocárdio, desconforto no peito, o acidente vascular cerebral, conhecido como AVC, a insuficiência vascular periférica, fadiga crônica, tontura, mal-estar, sente uma certa dificuldade para respirar. E as doenças que podem causar, algumas das doenças que podem causar essa variação secundária, a gente tem obesidade e diabetes, além também da dieta rica em gordura saturada, muito lanche, muito refrigerante, alimentos ricos em gorduras ruins que geram o acúmulo de LDL no sangue. Os antecedentes familiares são de questão genética. Pode passar. E como a gente trata a dislipidemia? O tratamento ele ocorre de duas formas, ou de forma medicamentosa, ou de forma não medicamentosa. Fazendo uso de medicamento, o indivíduo vai ser tratado com o uso de estatinas. E sem o uso de medicamento, na base da dieta e mudança no estilo de vida. Nesse diagrama, a gente consegue ver quando é necessário fazer o uso de estatina e quando não é necessário. Aqui ele é considerado também entre risco baixo, intermediário, alto e muito alto. E a profilaxia secundária é a questão da decorrência de outras doenças. Entrando no quesito de risco baixo a risco muito alto, a gente tem no risco baixo pessoas que não têm nenhum tipo de doença, no intermediário, pessoas que têm doença, mas que não sofrem lesões, por exemplo, a diabetes que não causou lesão a nenhum, que não tenha causado lesão a nenhum órgão, e alto e muito alto, pessoas que têm doença, ainda como exemplo a diabetes, mas que causou lesão a um órgão ou mais. E aí, entre 55 miligramas e 116, a gente não precisa fazer o uso de estatina. Isso para risco baixo. Para intermediário é até 100, alto até 70 e muito alto somente no 55. Para considerar a estatina, a gente precisa estar, o índice precisa estar entre 116 e 190, e ainda assim nesse quesito da consideração da estatina, é feito um tratamento conjunto com o método não medicamentoso, ou seja, dieta e mudança de vida, atividade física e etc. Mas a partir de 190, a gente já considera um risco muito alto e é necessário o medicamento. Na questão de reavaliação,
Quando não é necessário a medicação e risco baixo e intermediário, a pessoa volta após 6 meses para fazer uma reanálise. Mas quando é necessário, ela volta a partir de 3 meses. Mas melhor do que tratar é prevenir a dislipidemia. E como é que a gente previne a dislipidemia? Primeiro, mudando todo o estilo de vida. A pessoa ela precisa ter um estilo de vida mais saudável, fazer um acompanhamento nutricional, manter uma boa alimentação, fazer atividades físicas, ter consultas regulares para controlar o nível de lipídio no sangue. Mas outras coisas que ajudam nessa prevenção é reduzir o consumo de alimento de origem animal da alimentação, dar preferência à proteína animal vinda de peixe e aves, que possuem menos gordura, investir em alimento rico em ômega 3, além de peixe, óleos vegetais, e inserir também fibras, fruta, alimentos integrais na rotina. Tudo isso vai ajudar na prevenção e na dificuldade da pessoa vir a desenvolver no futuro a dislipidemia.